Olá, você que está acompanhando aqui o nosso canal do YouTube. Estamos chegando com uma novidade para você, o nosso podcast Stand Imobiliário. A palavra stand deriva do inglês stand-up, que significa estar pronto, estar em pé, estou preparado. Essa palavra stand tem tudo a ver, então, com preparar você também para o mercado imobiliário, porque aqui a gente vai falar de tudo, viu? Não é só casa, apartamento, não. O mercado imobiliário é muito mais do que isso. A gente vai falar da escolha da compra de um terreno, vai falar do terreno, legalização, documentação, construção, que material usar, que tipo de ferro, como é que eu vou cobrir a minha casa, como é que eu vou vender a minha casa, tudo isso vai passar aqui dentro do nosso podcast Stand Imobiliário, levando até você a informação que você precisa para conhecer um pouquinho de tudo, para você, quem sabe, realizar o sonho, para conhecer um pouco mais desse mercado imobiliário. Eu sou o Júnior Moreno e vou estar comandando aqui, junto com você, além do nosso canal aqui no YouTube, também o nosso perfil no Instagram, Stand Imobiliário Oficial. Os bastidores, informações do mercado, também recortes que você vai poder acompanhar aqui do nosso podcast Stand Imobiliário. E começamos hoje o nosso primeiro episódio recebendo o corretor de imóveis de alto padrão. Jorge Pinheiro é o nosso convidado, ele tem 36 anos, é baiano, tem 12 anos como corretor de imóveis de alto padrão e abre hoje aqui o nosso primeiro episódio. Bem-vindo, Jorge, ao Stand Imobiliário. Muito obrigado, Júnior. Quero dar os parabéns a você, a Bira, pelo projeto Stand Imobiliário. É muito importante para nós do mercado ver novos meios de comunicação, novas ferramentas de anúncio que traz informações relevantes para o nosso mercado, e é um prazer muito grande estar aqui hoje na estreia do Stand Imobiliário. Meus parabéns e sucesso. É toda uma equipe, né, que a gente está nessa missão aqui no B3 Studio, nosso parceiro também, o Totti, contribuindo, né, com esse projeto que a gente espera chegar a muitas pessoas para a gente desmistificar mais a questão do mercado imobiliário. Você há 12 anos, quase 13, né, no mercado imobiliário, agora trabalhando com alto padrão. Quero perguntar para você, quem é o Jorge Pinheiro? Jorge Pinheiro, Júnior, é um ser humano que busca o tempo todo estar em evolução, seja evolução espiritual, evolução material, profissional, em todas as áreas eu busco estar sempre evoluindo. Acho que um dos principais pontos aqui na Terra é esse, a gente buscar a nossa evolução. Eu tenho 12 anos no mercado imobiliário, como você falou, né? Minha história começou com o Alphaville. A gente foi comprar um lote há 13 anos, na verdade, atrás. Estava com minha mãe, a gente foi para esse lançamento que é o Terras Alphaville Camaçari, fase 1, da qual é o empreendimento que hoje eu resido. Então, a nossa história tem toda uma conexão. E ali, naquele momento, eu vislumbrei, eu já queria empreender, né? Tive 7 anos na área comercial, corretora de seguros, locadora de veículos, mas trabalhando CLT. Só que chegou um momento que o meu coração já estava pedindo que eu empreendesse. E ali eu vi a oportunidade, porque eu vi pessoas felizes no final do dia. Chegavam cedo, né? Eu cheguei às 5 da manhã, a gente ficava horas ali dentro do lançamento. E no final do dia estava todo mundo estourando champanhe, comemorando as grandes conquistas, todo mundo feliz. Eu falei, por que não empreender no ramo imobiliário? Por que não ter uma imobiliária e a gente poder conectar essa questão da realização do sonho e, obviamente, a gente ser remunerado pelo nosso trabalho? É algo realmente que é encantador, né? Eu trabalho com comunicação e quando a gente tem a oportunidade de conhecer os ouvintes, de receber o carinho, uma mensagem, isso mexe muito com a gente, né? Eu acredito que esse momento lá, nesse lançamento, né, do condomínio e vendo a alegria das pessoas também, isso deve ter mexido bastante com você, já que eu percebi que você é espiritualizado, vamos dizer assim, claro, né? Isso deve ter mexido bastante com você. Mexeu. A gente via o sorriso no rosto das pessoas, né? As famílias unidas ali para um propósito, as pessoas buscando realizar aquele sonho, porque ali de um lote as pessoas já vislumbram de fato a construção da casa, né? Com mais qualidade de vida, um sonho, filhos, né? O sonho, os filhos podendo caminhar à vontade pelo condomínio. Então, existem vários fatores aí que estão agregados a essa aquisição, né? Não é só a aquisição material de fato, mas existe as consequências positivas dessa aquisição, e é por isso que a Pinheiro Imóveis nasceu para justamente atender com muita paixão esses clientes que buscam
mudar de vida de alguma forma. E a nossa missão é essa, acompanhar os nossos clientes em todas as etapas da vida. A gente já teve cliente, eu vou poder contar um pouco mais daqui a pouco, mas em resumo, a gente começou trabalhando na Alphaville, médio e alto padrão. Em 2016 houve aquela crise muito forte, 16, 17, 18. A gente ficou 3 anos focados também no econômico, né? A gente nunca abandonou o médio e alto padrão, mas ali a gente abriu pela primeira vez as vendas de produtos econômicos, né? Então a gente percebe como as pessoas se sentiam... Produto econômico é o Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida. Eu trabalho mais para isso, né? Produtos de construtoras que têm tickets menores, né? Que estão geralmente associadas ao programa Minha Casa Minha Vida. Então a gente pôde acompanhar, né, essa realização. Então teve cliente que comprou com a gente apartamento em 2016, depois comprou lote, depois comprou casa, porque a gente acompanhou a evolução desse cliente, né? O cliente que era solteiro, depois casou, depois teve filho, o apartamento ficou pequeno. Enfim, várias histórias que aconteceram, mas isso é o que deixa a gente muito feliz, é a nossa missão verdadeiramente. Mas eu sei que nem tudo são flores, né? Começo, principalmente, é bem complicado, né? Você lembra de alguma coisa ali no começo, depois que você abriu o imobiliário. Você já começou com o imobiliário? Você foi corretor de alguém? Depois você abriu o imobiliário? Como é que começou? Não, a gente já começamos abrindo, né, em sociedade, na época familiar, né? E, obviamente, que para se ter o PJ, precisa de um crédito pessoa física. Logo depois eu fiz o curso, né? Já tinha a formação de engenharia, porém não tinha a ver com, obviamente, como cresce, né? Com corretores de imóveis. Depois eu fiz o curso e me tornei também um corretor de imóveis. E o que foi mais difícil ali naquele começo ali? Além, claro, né, da decisão, de começar toda a ideia, o que foi mais difícil naquele começo? Eu acredito que as pessoas acreditarem. Eu digo porque é o seguinte, a gente começou... vamos lá, a gente lançou não, a gente participou do lançamento em final de 2012 e 3 meses depois foi fundada a Pinheiro Imóveis, 1º de fevereiro de 2013. Então, a gente começou de uma forma muito rápida. Eu vi a oportunidade e falei, bem, a gente vai estar aqui realizando sonhos e ainda sendo remunerado por isso. Eu falei, não, vamos correr com isso. E é tanto que a gente correu em 3 meses, a gente colocou o escritório, colocamos o CNPJ, colocamos o CRES, pessoa jurídica, em 3 meses tudo aconteceu. Então, a partir daquele momento, né, da constituição da Pinheiro Imóveis, a gente iniciou esse longo sonho, né, de poder ajudar pessoas a realizarem essas aquisições e poderem ter mais qualidade de vida. Aqui eu vou dar até um hack aqui, ó. Se vocês perceberam uma coisa, que é a questão de tomar atitude e partir para a guerra, que o Jorge está dizendo aqui, ó, tomei uma decisão e já fui. Não ficou aquela coisa de pensar demais, né, Jorge? Porque às vezes a gente fica pensando demais em fazer alguma coisa e aí vai aparecendo os problemas e aquilo vai talvez desestimulando a gente a dar aquele próximo passo, né? Então é interessante que pensou, vamos ver no que é que acontece, e aí tanto que você fala que depois é que veio o Cresce, né? Primeiro veio toda a ideia, a implantação de tudo, e depois é que, peraí, agora é que eu vou me capacitar mesmo para fazer. Mas botou logo a mão na massa, né? Exatamente. A gente costuma dizer que ideias sem ação são apenas sonhos, né? Então, quando você tem as ideias e coloca em ação, você concretiza, você passa a ter uma realidade, né? E só complementando a resposta anterior, então, o mais difícil foi as pessoas acreditarem, né? Por exemplo, como é que a gente credencia em construtoras, sendo que a gente tinha acabado de constituir o CNPJ, acabado de ter o CRES pessoa jurídica, e só tinha 3 corretores associados à imobiliária? Como é que a gente cadastra? Né? Como é que as pessoas acreditam? Então, tem várias histórias, inclusive no credenciamento com a Alphaville. Um abraço para meu amigo André Nazi, que foi o que deu a oportunidade também ao Nilton Leão. Na época, eu liguei para o Alphaville, eu lembro muito bem que foi em junho de 2000... Desculpa, foi em abril. Junho a gente foi credenciado. Abril a gente inaugurou em fevereiro. 2 meses depois eu liguei para a Alphaville, liguei para a Central. E aí, como é que eu faço? E aí eu procurei o setor comercial, o gerente comercial, né? E aí foi passando de setor em setor. E é difícil você falar, ligando para um 0800 ali da Central, falar diretamente com um gerente de uma grande incorporadora, de uma grande urbanizadora.
Aí teve uma das pessoas que falou assim, você gostaria de falar com quem? Eu falei, o gerente comercial do Nordeste. Você tá falando de André Nazi? Eu falei, pronto, é Nazi mesmo que eu quero falar. Pronto, aí transferi. Deu tudo que você precisava, Deu né? certo. Eu falei, pronto, é Nazi. Aí eu falei. E hoje eu chamo ele de Nazi. Na época ele falou comigo, me atendeu super bem. Ele falou, pronto, cara, você tem já corretores? A gente tem. Temos já alguns corretores já. A gente já começou os nossos trabalhos, a gente queria muito. Né? Eu comprei o lote recentemente com minha mãe, agora eu quero ser corretor, quero ser imobiliária do Alphaville. E aí ele autorizou, ele passou o contato, o Nilton Leão na época era o coordenador do produto, e aí ele falou, para credenciar você vai precisar de 10 corretores. Eu falei, tá bom. E aí eu fui atrás de conseguir corretores parceiros para poder mandar a lista em 3 dias com esses 10 corretores de imóveis associados para poder credenciar. E além disso, ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, no dia da visita, né, no stand, ele falou assim, você vai vender quantos lotes aqui? Aí eu perguntei, quantos lotes são nessa fase? Ele falou, 626. Eu falei, a gente vende 20% do empreendimento. Ele falou, você tá doido? 20%? São mais de 120 lotes, né? Isso. Como assim você está querendo vender tanto assim se você começou agora, tem 2 meses? Eu falei, vai ser foco, a gente vai trabalhar muito e com fé em Deus a gente vai alcançar o resultado. Isso foi em junho, o credenciamento. O lançamento foi em setembro, então julho, agosto, setembro. A gente trabalhou uns 3 meses e meio para alcançar o resultado. E a gente vendeu em setembro de 2013, 9 meses depois, uma gestação praticamente, após a gente ter comprado o lote. 9 meses depois, éramos imobiliária. E, obviamente, as pessoas, como é que iam acreditar numa imobiliária com poucos corretores que acabou de inaugurar, ter um sucesso? E a gente vendeu 186 lotes no lançamento do Terras Alphaville Camaçari Fase 2. Inclusive, lá na imobiliária está a maquete que a gente ganhou, que o Nilton Leão, junto com toda a equipe da Alphaville, fez um desafio. A gente ganhou a maquete, eu fiz questão de colocar no escritório e o troféu também está lá para dizer e lembrar a gente que todo mundo pode. Basta ter foco, basta ter direção, principalmente ter amor e paixão pelo que faz. E foi o que aconteceu. Várias noites sem dormir direito, mas com objetivo final. E a gente vendeu mais de 20%. A gente vendeu, na verdade, mais de 30% do empreendimento com apenas 10 corretores. Meta batida com sucesso, né? Absolutamente. Faca nos dentes, vamos embora. Total. Jorge, deixa eu te perguntar aqui agora. Como é que foi essa... Quer dizer que, na verdade, você não migrou do baixo padrão para o alto padrão. Já começou já com um condomínio, já, né, de poder aquisitivo maior, né? Já começou de cima, não foi aquela escalada de vir, né, do econômico, como a gente conversou aqui, médio padrão. Você já começou já num condomínio de uma estatura mais elevada, né, de atender um cliente já com um maior poder aquisitivo. Né? Geralmente as histórias que a gente vê no mercado imobiliário justamente são degraus. A pessoa começa justamente pelo Minha Casa Minha Vida, pelo econômico, e vai galgando outros degraus até chegar ao alto padrão. No nosso caso, como foi uma oportunidade, foi algo que foi direcionado, eu falei, não, bem, a gente tem capacidade, a gente vai trabalhar e a gente teve resultado. A gente começou pelo médio e alto padrão, a gente trabalhou Terras Alphaville, Alphaville Litoral Norte 3 também, fomos campeões do processo em dezembro de 2013, então 3 meses depois do lançamento do Terras. 2014, a gente teve um resultado fantástico, a gente foi campeão Nordeste, 2º lugar no Brasil em vendas de Alphaville, foi uma campanha chamada Seleção de Craques, e ele falava em VGV mesmo, era valor geral de vendas, o volume total de vendas, e a gente ficou no 2º lugar no Brasil, e isso aí já era o médio e alto padrão. A gente já estava trabalhando, o Alphaville Litoral Norte já era considerado alto padrão, porque já existia o Alphaville Litoral Norte 1, que tinham casas de alguns milhões ali sendo anunciadas. E depois a gente foi para o econômico justamente porque chegou 2016. A gente viu que o próprio Alphaville sentiu muito, né? Teve que reduzir drasticamente... Uma crise nacional, exatamente, né? Drasticamente nacional. A quantidade de colaboradores. Várias incorporadoras fecharam. A gente tem franquia imobiliária, que obviamente não vou citar o nome, mas que tinham várias, inclusive hoje ela tem várias, mas na época tinha diversas em Salvador, no litoral, e fecharam todas. Eu não vi mais nenhuma dessa imobiliária, dessa franquia. Né? Não sei
motivo, né? Não sei se é por conta dos royalties, enfim. Aí não me cabe porque eu não faço parte, mas eu sei que extinguiu praticamente todas as franquias que existiam na Bahia, que eu via. E aí depois se voltou, né? Então, o que é que eu percebo? 2016 foi um ano de desafio, né? Várias construtoras, como eu falei, fecharam, várias imobiliárias fecharam e a gente precisava se reinventar. Quem queria continuar no mercado imobiliário precisava se reinventar. E o nosso foco, Júnior, era lançamentos horizontais. Então, basicamente, o que a gente fazia é lançar Alphaville. 2015, por exemplo, 2014 a gente foi lançar o Alphaville em Ilhéus, infelizmente abortou na semana do lançamento por uma questão política. Questão interna lá que aconteceu, o Alphaville infelizmente não obteve o registro de incorporação e algumas coisas travaram na prefeitura e aí acabou que não lançou. Logo depois, a gente foi para Fortaleza, né, lançar o Terras Alphaville Ceará 1, só que a gente chegou muito perto do lançamento. Conseguimos ficar entre as 10 lá, são muitas imobiliárias de Fortaleza, né? A gente, lá, credenciado no Ceará, eram 44 imobiliárias. Imagina, ainda conseguiram um excelente resultado, né? E chegamos faltando um mês, mais ou menos, né? Porém, a gente ficou lá para lançar em 2015 o Terras Alphaville Ceará 2 e 3, que foi em maio. E a gente ficou com a equipe e focou. E a gente, junto com uma imobiliária local, que foi a Cafa do Brasil, a gente fez uma unção, uma parceria. Nos unimos para um propósito e a gente foi campeão de vendas lá no Terras Alphaville Ceará. Vendemos 96 lotes juntos e ganhamos 4 carros entre imobiliária e os nossos corretores, né? A imobiliária ganhou uma e os corretores ganharam 3 carros para a nossa equipe. E isso tudo, chegando cá em 2016, foi um preparo, né? A gente estava ali no médio alto padrão e estávamos lançando condomínios horizontais. A gente lançou condomínio horizontal também de um produto mais econômico, mas sempre nessa linha. Em 2016, a gente começou a trabalhar com vertical, começou a trabalhar com prédios e principalmente com o produto Minha Casa Minha Vida. A gente viu pessoas que estavam no aluguel, realizando o sonho de comprar seu apartamento, pessoas que estavam ali querendo sua independência financeira, sua independência de moradia, que morava com os pais também realizando seu sonho. Aí a gente passou a estrategicamente mirar esse novo público, esse novo mercado. A gente se reinventou. Se adaptou, né? Se adaptou para ficar vivo no mercado imobiliário. Essa é a realidade. Trabalhamos 3 anos trabalhando as duas vertentes, o econômico e o médio alto padrão. A gente acabou fazendo isso. Inclusive, Jorge, para quem não entende muito como é que funciona isso, quando é que a gente define o que é um econômico, o que é um médio, o que é um alto padrão? Onde é que está a definição exata? Como é que eu reconheço o que é um padrão econômico, médio e um alto padrão? Esse assunto é bem discutido, mas não existe uma definição específica. Até porque, vamos lá, se a gente for para o interior da Bahia, se a gente chegar lá e ver uma casa, por exemplo, de 900 mil, às vezes já é uma casa de alto padrão, porque para aquela cidade, para aquela realidade do local, uma casa de 900 mil é uma casa de alto padrão, porque a maioria das casas são 100 mil, 200 mil, né? Então, isso muda, obviamente, de acordo com a cidade, com o mercado. Mas, assim, se a gente for trabalhar em uma metrópole, como Camaçari, por exemplo, casas entre produto econômico, a gente pode considerar aí imóveis até 350 mil, a gente pode estar falando que são produtos econômicos. Se a gente for a partir de 350 mil e até uns 900 mil, 1 milhão, a gente vai estar trabalhando com médio padrão. Casas acima de 1 milhão, a gente já está falando de imóveis de alto padrão. Pelo menos para Camaçari já se torna imóveis de alto padrão. Se a gente for trabalhar com imóveis acima de 3 milhões para Camaçari, a gente já entra aí em imóveis de luxo. Por exemplo, se a gente for para o Tamboré, imóveis de luxo já vai ser imóveis a partir de 10 milhões. Então você vê que muda de acordo com a localidade, porque Alphaville, lá em Tamboré, Alphaville Barueri, ali naquela região, a gente já tem um outro patamar, né, um outro mercado. E aí a gente precisa entender que cada cidade vai ter os seus aspectos e as suas definições do que é econômico, médio e alto padrão. Isso é o próprio mercado que define. Inclusive, eu, visitando casa de amigos e andando e conhecendo, às vezes você está num condomínio, né, que é igual para todo mundo ali, mas existe uma casa num padrão, né,
mais médiozinha, e tem uma casa ali do lado que é uma casa mais tecnológica, né? A arquitetura muito mais avançada. Jorge, o luxo, ele mudou? Você que vem acompanhando aí nesses últimos 12 anos e justamente trabalhando nessa questão do alto padrão. O mercado do luxo, ele mudou? Novas pessoas chegaram, tem os emergentes, gente que, né, a gente tá tendo um boom aí de muitas, né, de novos milionários no Brasil, Sim. por exemplo. E esse mercado de luxo, como é que ele ficou de lá para cá? Que você que está acompanhando essa crescente, o que é que mudou? Eu acredito que nos últimos anos tivemos novos milionários muito também advindos da internet, né? A gente sabe que o digital democratizou esses ganhos, então muita gente que é influencer ou trabalha com a internet passou a ter a possibilidade de ganhar um dinheiro a mais, e muita gente conseguiu ter um resultado exponencial. E hoje a gente tem um mercado de alto padrão e luxo, onde o alto padrão em si, a gente tem sim muitas pessoas emergentes que estavam lá embaixo mesmo, muita gente que inclusive veio da linha da pobreza e teve a ascensão meteórica, e que hoje moram em casas de alto padrão, né? O luxo são poucas, né? Para chegar em luxo mesmo, para a gente ter, por exemplo, quando a gente vai para Praia do Forte, para a gente falar em luxo, a gente tem que falar pelo menos aí em casas acima de 5 milhões, né? Até entre 2 a 5 milhões, 2 a 4,9, a gente vai estar falando aí de alto padrão, né? Mas de luxo, que você vê em peças assinadas, você precisa geralmente ter né, um arquiteto renomado que assinou ali o projeto e outros itens. Tudo isso se soma, né? Tudo isso vem realmente para os imóveis de luxo, que são os imóveis mais caros que a gente vai ter em cada mercado, em cada lugar. Então, eu acredito muito nessa questão, que essas pessoas que vieram emergentes estão, sim, se adequando, e a gente está atendendo essas pessoas, porque a gente entende que o ser humano, ele, independente da onde ele veio, a gente tem que entender a necessidade dele e atender com paixão, com amor. Eu acho que é isso, né? Para mim, eu particularmente tenho atendido muitos empresários, né? Não sei, eu acho que pelo menos 80% das pessoas que eu atendo, né, e alguns corretores que trabalham alto padrão e luxo comigo, atende muito empresário. Assim, é o que eu mais atendo. Influência a gente atende alguns, mas é um pouco mais esporádico. Eu acho que também isso vai muito do posicionamento de cada um, né, da forma que cada um grava seus conteúdos, né? O pessoal fala que eu costumo ter um conteúdo mais sério, né, um pouco mais formal. Apesar que eu sou uma pessoa que eu brinco muito, sou uma pessoa que eu tento ser uma pessoa feliz, alegre, mas muita gente acaba acreditando que eu sou muito formal, então quem é formal acaba buscando os seus semelhantes. Então, talvez por esse motivo, a gente atenda tantos empreendedores. E, claro, eu percebo que o mercado de luxo está mudando sim, principalmente porque hoje as pessoas buscam cada vez mais qualidade de vida, né? Teve cliente que recentemente falou: rapaz, minha vida toda foi batalhando, foi trabalhando, né? Botei várias empresas, mas a verdade é que hoje eu tenho X anos, às vezes, eu tô com 55 anos e eu não aproveitei a vida. Porque meus 55 anos foi nascer, desenvolver e depois trabalhar. Então, hoje o luxo vem com alguns critérios e necessidades justamente que traz a pessoa para a qualidade de vida. Quer estar perto do mar, quer ter itens dentro de casa que vai fazer a pessoa relaxar, É justamente descontrair. isso aqui, Jorge. O que o cliente, quando lhe procura, o que ele diz assim, ó, eu quero um imóvel, qual é a maior procura, por exemplo, no alto padrão e no luxo? Qual que ele pede mais? Eu quero um imóvel que tenha tanto isso, aquilo outro. Qual que é a maior procura desse tipo de cliente? Atualmente, a gente está trabalhando muito forte, além de Camaçari sede, a gente trabalha Camaçari Orla e também chegando em Mata de São João, que é Guarajuba até Praia do Forte, geralmente, é onde a gente mais está trabalhando. Guarajuba, Itacimirim e Praia do Forte. E as pessoas hoje que nos procuram, a maioria geralmente busca justamente isso, qualidade de vida. Então, automaticamente as pessoas não é só do imóvel, mas dos arredores. Exatamente. As pessoas vão falar assim, muita gente procura Guarajuba ou Praia do Forte e fala, não, eu quero um condomínio que eu tenha muita segurança para eu não me preocupar com nada. Então, segurança hoje
é um assunto tão debatido, inclusive agora teve essa questão do complexo da Penha, do alemão, então a gente sabe que quando a gente fala em segurança... É o chegar, sair de casa, né? Isso é a tranquila. sensação, inclusive, Júnior. Não é só o fato da pessoa ser assaltada ou não, mas é a sensação de ela estar tranquila. De ela falar, não, posso deixar minha casa aberta, ninguém vai entrar. Então, muitas pessoas buscam a segurança, muitas pessoas buscam a praia, que é a casa próxima do mar, para que ela possa sair de casa e caminhar na areia da praia, tomar um banho. A gente sabe que Japão e a Itália, inclusive recentemente estive lá em lua de mel na Itália, eu conversando com o pessoal lá, o que o pessoal falou? Que lá eles, principalmente quem mora próximo do mar, caminha muito. Então, observe a longevidade que tem no Japão e na Itália. Né? Na Itália, por exemplo, essas cidades que tem o mar, as pessoas têm lá, a maioria, 70, 80 anos, você vê pessoas de 90 anos caminhando, normalmente com saúde. Então... qual é a reflexão que a gente faz disso? Para você ter longevidade, para você ter qualidade de vida, para você chegar com 90 anos bem andando, sem precisar de cadeira de roda, observe, é caminhar muito e principalmente ter o contato com a natureza, ter o contato com o mar, né? É você pisar na areia descalço e descarregar aquelas energias de estresse, né? De ansiedade que hoje o mundo digital, através desse celular aqui, né? Do celular, traz isso aí, essa hipercomunicação, né? Hiperinformação, o tempo todo conectado. Não desconecta, não desliga. A gente quer imediatamente responder logo. Exatamente. Eu, por exemplo, estou aqui participando do podcast, coloquei no modo avião, porque eu tenho certeza que se eu não colocasse, duas coisas iam acontecer. Uma, que eu recebi muita mensagem, muita ligação, ia atrapalhar, e duas, para eu não ter essa preocupação de estar conectado, né? Então, a gente está nessa... Eu estou até lendo uma palavra que está aqui na minha frente, velocidade. A velocidade é isso, é a hiperinformação que a gente está passando. Então, as pessoas do alto padrão e luxo vêm buscando qualidade de vida. E qualidade de vida não é clichê, é realmente aspectos que fazem a pessoa viver bem, em paz de espírito. Olha como é que é interessante. Que quando eu fiz essa pergunta para o Jorge, eu pensei numa casa com cinema, pensei numa piscina grande com raia, pensei numa academia na casa, e olha como você trouxe uma resposta diferente daquela que eu estava pensando. Na qualidade de vida, na segurança e na oportunidade do contato com a natureza, em fazer uma caminhada, em ter um garden. Olha como a questão da observação do cliente já muda, você sendo o corretor e tendo esse feedback diferente do cliente, né? Então, na minha cabeça aqui, não. A primeira pergunta, lá, como é que é? Tem piscina? A piscina é grande? Não é piscina? Claro que deve ter cliente que entra nisso daí, mas... Claro. A primeira coisa que lhe veio à cabeça foi a questão da qualidade de vida, né? Da segurança, do contato ali com a natureza, com o mar, a oportunidade de fazer uma caminhada. Eu acredito assim, que as pessoas hoje buscam esses sentimentos positivos, né? Você se sentir em paz, imagine, você se sentir em paz de espírito, seguro, tranquilo, feliz. E para isso, muitas vezes, você precisa analisar esse contexto. Agora, óbvio, depois que passa dessa etapa, vem as etapas das exigências do que cada propriedade, né, do imóvel precisa ter. Por exemplo, a gente teve agora recentemente uma exigência até de um corretor da equipe, que o cliente falou assim, eu quero closet em todos os quartos e no mínimo tem que ter 6 suítes. E a gente, de todos os imóveis que a gente foi puxar, analisar, só tinha um que enquadrava perfeitamente. Essa pessoa, inclusive, deve fazer a visita na próxima semana, com fé em Deus. E você vê... Não, eu quero ter closet em todos os quartos. Eu preciso de 6 suítes. E essa casa tinha justamente 6 suítes e closet em todos os quartos. Atendi a expectativa. Então, já tem gente que, por exemplo, falei, antes de chegar aqui, eu tive que parar o carro, inclusive, um cliente que já venho lidando há alguns meses, ele está na iminência de comprar uma casa de luxo. E ele, conversando, né, ele estava... Jorge, tô na dúvida da primeira casa e da última, né? E sendo que meu coração está pulsando pela primeira, por quê? A segunda tem uma qualidade construtiva melhor, ou seja, tem materiais que foram agregados no imóvel que é melhor. Porém, ele falou o seguinte, mas, cara, eu gosto muito da área de lazer, eu fico muito
na churrasqueira ali, naquela área de convivência, na piscina. Eu uso muito isso. E a primeira casa, a área de lazer é infinitamente maior. Então, eu estou pensando, mesmo com a qualidade construtiva da última casa, eu estou pensando em comprar a primeira por conta da área de lazer. Então, você vê como essas necessidades mudam de cliente para cliente, de família para família. E aí você falou agora de luxo, que a gente já vê que pelos valores que você já falou antes, que é uma casa, né, de um padrão mais elevado. E como é que você lida com essa questão dessa... Porque quem está comprando tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro para investir num imóvel. Como é que você lida com essa questão de vaidade? Porque todo mundo ali tem os seus interesses, né? Essa questão de imóvel. Como é que você lida com a vaidade dos milionários, dos super ricos? Como é que consegue administrar essa vaidade? É engraçado, Júnior, que eu costumo dizer que a humildade... ela não tem a ver com o carro que você está, com a roupa que você está vestindo. A humildade, ela é uma virtude da pessoa. Então, o que eu quero dizer? Tem pessoas ricas, arrogantes, tem pessoas ricas, humildes. A gente tem pessoas pobres, pode ser, eu vou falar em sentido material mesmo, que não tem condição financeira, arrogantes. Da mesma forma, tem humildes. Ou seja, independente da situação financeira da pessoa, a gente tem pessoas... que mesmo com pouco dinheiro tem arrogância. E o que eu quero dizer com isso? Atendendo no mercado de alto padrão e luxo, eu percebo que a maior parte dos clientes que eu atendo são humildes. São pessoas que estão com a conta recheada, estão com vários investimentos, né? Tem muitos investidores que eu atendo, que já comprou diversos imóveis com a gente, e a pessoa é extremamente humilde, agradável, gente boa. Então, como eu já trabalhei também o econômico, e a gente na imobiliária a gente tem uma equipe que trabalha só econômico, eu percebo que isso vai do ser humano. Cada ser humano, você vai em qualquer instituição, qualquer lugar que você vai ter as pessoas boas, você vai ter as pessoas ruins. Então, no mercado de alto padrão e luxo, como, né, até as novelas pintam a pessoa rica como vilão, a gente tem essa cultura de imaginar que a pessoa é arrogante. E, incrivelmente, quando você vai para o mercado de luxo e alto padrão, você começa a perceber que a maior parte das pessoas que venceram são humildes. Então, Deus abençoa também as pessoas que são humildes. Claro, tem um ou outro que é arrogante. Já teve pessoas que tentaram humilhar, só que eu sou uma pessoa muito tranquila. E eu sei o que eu quero fazer, e eu trabalho com paixão, trabalho com amor. Eu falo algumas vezes isso porque é verdade. Então, eu não me sinto humilhado por algumas pessoas, porque eu acho que fala mais sobre ela do que sobre mim. Com certeza. Se tem ódio no coração daquela pessoa, daquele cliente, eu vou entender que ela está passando algum enfrentamento pessoal, familiar, e não sou eu que vou estar ali julgando. Eu falo, não, a pessoa precisa de ajuda. Tem dinheiro, mas é infeliz. Tem dinheiro, mas é uma pessoa que não trata as outras bem, então não adianta nada. Para Deus, Ele vai abençoar pessoas a galgarem novos, né, horizontes, ganharem mais dinheiro, mas obviamente a pessoa só vai ser feliz e ter paz de espírito quando ela trata a outra bem. Então, basicamente isso. Eu atendo muita gente boa, que tem muita condição. E as comissões atrativas do mercado imobiliário, a gente costuma dizer que é a prateleira mais alta, né, onde as comissões são bem mais recheadas, e claro que isso aumenta a concorrência. Tem mais gente no mercado querendo entrar e querendo a fatia também desse bolo. O que você faz? Qual é a receita, Jorge, para conquistar a confiança desse cliente que é milionário, que está com a grana para gastar no imóvel, para que ele feche o negócio com você, para que outro corretor não seduza ali com seus atributos, para que não tire esse cliente de você? Qual a conquista que você usa ali para fidelizar esse cliente, Jorge? Júnior, eu acho que assim, quando a gente vai para o mercado de alto padrão e luxo, a gente fala muito sobre personificação, sobre a forma de entregar, sobre a forma de se comunicar, nas palavras que a gente utiliza para os clientes, a forma de anúncio. Mas eu, particularmente, eu sou uma pessoa que realmente vim para o mercado de luxo e alto padrão há poucos anos, né? Mas foi muito pela entrega, sabe? Fazer o meu melhor. E toda a equipe fazer o seu melhor. Porque quando você faz aquilo de coração, faz com amor. Óbvio que tem estratégia, a gente precisa utilizar... Eu quero o truque. Eu quero que você fale o truque. Eu acho que não tem... técnica. De verdade, eu acho que assim, tem a parte polêmica, mas eu acho que, de verdade, é muito mais o trabalho dia a dia, né? A gente, como eu falei, já são 12 anos de história. A gente ainda é visto no mercado imobiliário como uma empresa de lançamento de sucesso, uma imobiliária que sempre lançou e sempre esteve ali no top 3.
Mas quando a gente vai para o mercado de usado, de avulsos, né, de alto padrão e luxo, a gente vem performando muito bem. E eu posso dizer que, assim, existe muita estratégia nos bastidores, né? A gente testa muita coisa para poder dar certo, né? Com toda a estratégia de marketing, de vídeo, de tráfego. Só que, ao mesmo tempo, nada disso adianta se lá na ponta não tiver uma pessoa que entende de ser humano, que entende de necessidade, que sabe, que ama o setor comercial, né? Eu costumo dizer que eu já vendo desde novinho. Eu, quando era pequenininho, rapaz, sabe aquele negócio de gesso que tinha, que os crianças pintavam? Pois é. Sim, do Pato Donald, aquele negócio de uma pronto. guache, Eu era esse cara guache. que eu era pequenininho, que eu pedi para meu pai comprar, né? Falei, minha mãe, eu vou começar a vender na escola. Aí o que eu fazia? Chegava da escola, pequenininho mesmo, nem lembro quantos anos eu tinha, acho que 8 anos, 9 anos. Aí minha mãe me ajudava, colocava ali o gesso, deixava, acho que no sol, se eu não me engano, é muito tempo, eu não vou lembrar perfeitamente o processo, a técnica, mas eu acho que deixava secar. Já eu dá lembro pra que trabalhar deixava com drywall também, aí, se tá quiser, vendo? né? Já tem uma expertise aí. Tá vendo aí, gesso. E aí o que acontece? Depois que secava, eu pegava, sentava e começava a pintar. E aí depois eu levava para a escola e vendia por 50 centavos, 70 centavos. Eu precificava e vendia. Então, eu gostava daquilo, né? Então, se eu for falar que era 8 anos, eu tenho, né, quantos anos? 28 anos trabalhando com vendas, né? Então, eu acho que quando você ama a área comercial, quando você entende que ali atrás da mesa tem uma família querendo mudar de vida, né? Comprar um outro imóvel para poder melhorar a sua qualidade de vida, melhorar, né, o seu dia a dia, você começa a acertar, porque aí você para de ficar preocupado com os lados e olha para o seu negócio. Você olha para o que é que você pode ser melhor. Se você for 0,1% melhor todos os dias, eu tenho certeza que você vai evoluir, vai conseguir conquistar muito sucesso. Jorge, eu separei até uma pergunta aqui. Se já teve algum... Você falou agora há pouco, Adinho, alguém que queria 6 quartos com 6 suítes, né, com closet em todas elas. Mas teve algum pedido inusitado que você chegou a falar com o proprietário do imóvel, por exemplo, para mudar a estrutura do imóvel, para poder atender um potencial cliente? Já chegou a um pedido assim para uma banheira, não sei, alguma coisa que pudesse mudar no imóvel para poder atender aquele cliente? Chegam várias coisas inusitadas, mas a banheira é uma delas, né? Teve uma pessoa que falou, pô, eu gostei, essa casa aqui eu gostei porque tem a banheira. E banheira, muita gente fala, rapaz, pô, você fica ali, demora para encher. Você não usa. Muita gente tem piscina e não usa também, passa no ano, vai 3 vezes na piscina. E tem gente que fala da banheira a mesma coisa, mas esse cliente falou, não, eu utilizo, minha esposa utiliza a banheira de fato. Só que a casa que tem a banheira a gente não gostou e essa outra casa que não tem a banheira, a gente gostou. Será que o proprietário consegue colocar uma banheira? Porque o que acontece também no mercado de luxo? As pessoas estão preocupadas com o seu tempo. Então, ela não tem tempo a perder. Claramente, são pessoas mais objetivas, pessoas mais diretas, né? Conversam muito menos e sabem o que quer. Então, o que acontece muito é que a pessoa não quer perder tempo reformando, entendeu? Então, por isso que ela pergunta se o proprietário consegue colocar. Botar a roupa Porque dele ele não lá, quer procurar um fornecedor, uma construtora, alguém que vai fazer a reforma para botar. Não, você consegue, você, Jorge, que é imobiliário, consegue acompanhar a colocar essa banheira no imóvel, né? Teve outra que foi a pessoa, poxa, eu quero morar em Prado Forte, mas eu estou vendo que as casas, os armários são pequenos, são armários nos quartos, a maioria, que é pro cara, pro final de semana, pro veraneio, para passar o final de semana. Mas e aí? A gente falou, não, a gente resolve para você. A gente tem empresa que a gente conhece que trabalha com móveis planejados, marcenaria, a gente acompanha para você. Então, assim, eu acho que uma das coisas é isso, entender a necessidade e poder ajudar, claro, dentro do limite de cada um, poder ajudar cada cliente, cada família. No nosso podcast aqui, o Stand Imobiliário, a gente não vai só fazer perguntinha bonitinha, não. Vai ter momento especial, inclusive no finalzinho, aguarde o final do nosso podcast aqui, o Stand Imobiliário, que vão ter 2 perguntas aqui para o Jorge também, para a gente saber a opinião dele. Mas tem outro quadro aqui no nosso programa que vai nos acompanhar, Jorge, que é o Bota o Capacete que lá vem tijolada. E esse capacete que tá até combinando com o seu blazer aí agora. Tá vendo? Eu não queria desmanchar seu penteado então aí, não. Botar aqui bota aí do ladinho, frente. Pronto. Atenção, você já mentiu, Jorge, para fazer uma venda? Você já mentiu? Você sabia alguma coisa do imóvel?
tinha algum probleminha ali ou alguma outra coisa que fosse, e você chegou assim, você faltou com a verdade para fazer aquela venda? Júnior, eu costumo dizer que eu prefiro perder a venda do que criar um problema para o meu cliente. Só se eu não souber realmente, né? Por exemplo, teve imóvel agora recente mesmo, que eu estava conversando com o corretor, eu falei, rapaz, esse imóvel eu já vi problema na locação, problema de escoamento de água. Eu prefiro que a gente não venda esse imóvel, mesmo que tenha o cliente querendo comprar. Porque eu acho que quando você entende qual é o seu propósito no mercado imobiliário, você não trabalha pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência, dá certo. Mas quando você trabalha por um propósito maior, você definitivamente não se preocupa com o dinheiro. E com isso, o que acontece? A casa tem problemas, tem infiltração, tem aquela coisa? Não. Vamos falar com o proprietário para ele resolver primeiro. Porque se a gente for mentir, o que acontece depois? A pessoa vai comprar, depois vai dizer, pô, você me vendeu algo que já sabia que estava assim. Uhum. Vai dizer que a gente trabalhou de má fé. E má fé é uma coisa que eu odeio. Então, não. Eu vou dar um exemplo aqui, que foi o que aconteceu com alguém que eu conheço, que foi ele procurando uma casa num condomínio, e aí perguntou para o corretor, falou, e a vizinhança, como é? Não, vizinhança aqui, tranquilo, é maravilhosa a vizinhança. E aí a pessoa adquiriu a casa e os vizinhos gostavam de fazer uma festinha no final de semana com som muito alto, invadindo, inclusive, né, a privacidade. Aí ficava aquela confusão toda, e chama a administração, síndico, e tenta resolver aquilo ali, sempre aquele desgaste. Já aconteceu algo parecido? Não, o que acontece assim, muitos condomínios de alto padrão, e principalmente médio padrão, estão, principalmente em Salvador, se você for analisar, estão próximos às comunidades. Então, assim, eu vou dar exemplo. Tem condomínio que a gente trabalha que as casas que são limítrofe, que estão ali no muro, a gente sabe que tem uma chance maior de ter algum tipo de barulho externo, porque você não tem como controlar a comunidade, o bairro que está atrás, né? Então, a gente é muito sincero com o cliente. Falou, aqui existe um bairro. Por esse motivo, o valor da casa é bem menor. Observe, essa casa aqui, nessa localidade, nessa quadra, por ser limítrofe com a comunidade, com o bairro, é esse valor. Agora, a mesma casa em outra quadra, que é uma quadra distante, de ilha mais distante, vai ser um valor mais caro. Então, mas tem cliente que, às vezes, já veio de comunidades, como eu falei, já ascendeu na vida devido ao seu trabalho. Às vezes, nem só o digital. Tem gente que é esforçado, tem gente que coloca loja e vai para cima e vence. Só que ela não se incomoda, porque a vida toda ela viveu em um ambiente que é muito barulhento. Então, ela vai falar assim, pô, vou diminuir 99% do meu barulho. 1% é quando no final de semana alguém poder acabar botando um som alto que acaba chegando lá em casa. Então, assim, a gente tenta falar o tempo todo com a verdade, porque eu acho que a verdade é que realmente salva a tudo, né? Inclusive, Jesus Cristo fala muito sobre a verdade. Eu acho que é isso. E você já recusou algum cliente, quando você viu que o cliente era muito mala, né? Ia para um lado, quando você tentava procurar aquele produto, ele já ia para outra coisa, mudava as exigências, os pedidos, já recusou o cliente? Já teve cliente que a gente, por exemplo, que estava sempre fazendo jogo com a gente e com outros corretores de outras imobiliárias, que definitivamente ele falou, ó, se você tentando fazer ali o leilão que a gente chama, né? Só que um leilão que às vezes é até injusto, gera contrato de compra e venda com a gente promete ao vendedor, aí daqui a pouco fala, ó, consegui X na unidade aqui perto, aí fica jogando com os corretores, com as imobiliárias. Aí já teve casos que a gente falou, ó, então você compra lá mesmo, porque a gente não vai ficar sangrando o proprietário. Ele chegou no limite dele, né? E isso a pessoa já tinha feito 2 vezes, já queria a terceira baixa de preço. Você vê que gera o contrato para dizer que a coisa está fechada e depois recua. Ele falou, não, consiga aí, se baixar mais 15, 20 mil aí, tá fechado, porque lá ele me conseguiu 10. E a gente falou, ó, então faz o seguinte, fecha lá, porque aqui a gente não vai ficar sangrando o proprietário, a pessoa está precisando vender, mas também a gente não tem que botar a faca no pescoço da pessoa, né? Então acho que é isso. Você falou nisso agora e me veio a lembrança aqui também, que eu já vi o mesmo imóvel, às vezes até com o mesmo corretor, anunciado por preços diferentes. Por que isso acontece, Jorge? Rapaz, a gente nunca trabalhou lá dentro do imobiliário o mesmo imóvel com preços diferentes. Eu acho que o preço é um só, né?
Quanto é o celular aqui? Se eu tô te anunciando por 7 mil, é 7 mil. Eu não vou botar um anúncio 7, o outro 8, o outro 9. Eu acho que isso não é ético, né? Eu acho que tem gente que faz isso, principalmente, eu vou falar aqui, recentemente eu publiquei uma casa de 6.500, onde o proprietário falou, 6.500. E teve gente que foi lá e tirou 10 mil, botou 6.490. Isso não é ético, porque eu acho que qual a intenção da pessoa de tirar 10 mil ali, sabendo que o proprietário falou 6.500? Ela vai tirar 10 mil da comissão, porque o proprietário falou que era 6.500. Por mais que vá negociar, tem proprietário que coloca uma margem, mas assim, qual é a intenção desse cidadão ou dessa cidadã tirar os 10 mil? Por que eu vou fazer isso com um colega? O sol nasceu para todos, meus amigos. Deus abençoa todo mundo, então o sol nasceu para todo mundo. Não é porque eu estou vendendo, eu estou tirando sua venda. Quando você vende, eu tenho que estar feliz. Você não está tirando a minha venda. Porque o que é para ser, será. Deus abençoa, Jesus abençoa. Então não existe isso de um tirar a venda do outro, não. Porque o que é da pessoa, ninguém tira, meu amigo. Jorge, tem o mercado de luxo, né? E você falou, inclusive, a gente falou desse novo rico emergente. Tem muita encenação nesse mercado de alto padrão, de luxo. Gente que tá ali num certo padrão, mas quer parecer que tem mais, ou outro que tem mais ali e finge que tem um grupo, tá dentro de um certo grupo de amizade e não tá. Tem muita encenação, muito fingimento. Tem muito. Isso é frequente. Tem pessoas... Recentemente aconteceu um caso que foi o seguinte. Uma casa de luxo, né? Uma casa de 19 milhões, onde a pessoa postou ajoelhada na frente, era um influencer, inclusive, bem conhecido, e aí se ajoelhou na frente do imóvel, tirou uma foto e colocou lá, gratidão a Deus por essa grande conquista. Então, o que é que a gente imagina? Que comprou a casa. Que comprou a casa, correto? Jamais a pessoa vai... Gratidão a Deus por uma grande conquista e a pessoa alugou a casa. Não faz sentido, correto? Sim. Você concorda? Concordo. Pois é. E aí o cidadão foi lá e não sei quantas mil curtidas, comentários, compartilhamentos. Deus abençoe. Dando parabéns e tal. Resultado. Aí a gente falou, vamos falar com o proprietário, né? Inclusive, quem captou foi um outro corretor da equipe, onde ele falou com o proprietário e não tinha venda. Não existia venda daquele imóvel. O proprietário, não, foi vendido, não. Continua disponível no mercado. Ou seja, ele alugou a casa e, para ludibriar as pessoas que estavam seguindo, dizer que tem mais sucesso do que realmente tem, ela fez isso. E acontece muito. Já teve cliente, por exemplo, que gerou contrato de compra e venda com a gente. Inclusive, de uma casa de 25 milhões. Gerou o contrato de compra e venda. Eu estava à frente, junto com mais 2 corretores, parceiros, e um corretor interno, né, que faz também uma das gestões da filial. E a pessoa simplesmente falou que tinha condição, até apresentou uma certa comprovação, mas depois inventou uma desculpa. Só gerou o contrato. Engraçado que a pessoa queria passar o carnaval lá. Falou, não tem como a gente dar 1 milhão aqui, a gente entra, fica aí 30 dias no imóvel. O proprietário, não. Você entra no imóvel quando você quitar. Quando lavrar a escritura e você quitar. Resultado, acabou que caiu por terra, né? Uma venda de 25 milhões, mas isso é só um dos exemplos, só para exemplificar essa questão da pergunta que você fez. E tem até acho que o seu canal está aqui do YouTube, deve estar até aí. Bira, inclusive, que é o nosso parceiro, né? Tem esse trabalho bacana imobiliário, né? De estar junto contigo e outros clientes também, né? São 8 anos aí nessa missão, né? Isso é importante, né? Hoje tem a facilidade de ter os canais de comunicação como o YouTube, né? Instagram, as redes sociais ajudam. A gente separou até uma casa aqui que é... Quanto que é essa da casa aí, Jorge? Você lembra do valor? Essa é uma das casas que também é 19 milhões. Não foi a do caso, não do foi caso, não foi. Influencer, mas essa também 19 milhões. É uma casa que tem salão de beleza, é uma casa que... Pera um pouquinho. Agora você vai fazer o trabalho de corretor sem o áudio lá, para quem está acompanhando aqui o nosso stand imobiliário. Vamos vender essa casa. Trabalho seu de corretor agora. Sem que você tá falando lá, sim. Vende essa casa para mim aí agora. Aí, ô, Júnior, essa casa, a gente chama da Casa Green, né? É uma casa que tem o verde, é a comunicação com a natureza. Ao passar do vídeo, você vai ver
essa comunicação da natureza com a casa, principalmente por ser uma casa pé na areia. Então, quando a gente fala em casa de luxo e você está vendo toda a iluminação 100% em LED, essa questão da natureza, observe o que você vai ver agora, né? O mar, é exatamente isso, é o mar na frente da casa. É você estar ali, ó, na piscina, poder caminhar na praia, tomar um banho de mar, voltar, relaxar na hidro, né? A gente tem, nessa casa, a gente tem academia, então você não quer ir para a academia do condomínio, você tem uma academia em casa, então zero desculpa, meus amigos. Ou vai, né? Tem gente que vai pelo amor, vai pela dor, mas aqui você já tem outra opção, você treina em casa, uma academia em casa grande, climatizada. Bom que a gente está vendo também o que é que tem uma casa de 19 milhões de reais. Para que ela tem para custar 19 milhões? Salão de beleza com spa de massagem. Imagine você... Na casa. Na casa. Por exemplo, a mulher... Eu acho que isso é uma... Se vender essa, a gente vai querer comissão aqui do claro, stand. Está aqui no programa. Vai ser um prazer. O que acontece? Um salão de beleza é muito raro você ter. Então, isso você vê que é uma casa de luxo, porque são características que tem agregadas no imóvel, né? Adega para mais de 50 rótulos, né? Então climatizada, provavelmente. Climatizada. Né? Então, quando você começa a ver elementos como academia, adega, você tem, por exemplo, salão de beleza com spa de massagem, né? Carregamento para carro elétrico. Então, são elementos ali que você vai vendo. Ó, salão de jogos. Aí, na verdade, a casa estava finalizando, mas você vê, ó, salão de jogos, já tem ali o bilhar, sinuca. Vai, com certeza, colocar o totó, os outros elementos do salão de jogos. Mas observe, uma academia como essa, de fato, agrega valor ao imóvel. Né? Você falou em questão de tempo agora há pouco, né, que o tempo é dinheiro, né? E... a gente observa isso, né? Que as casas hoje, praticamente, você só chega com a roupa do corpo e pendura lá. Exato. Né? É tudo já feito, a parte de marcenaria, movelaria completa, todos os utensílios de cozinha. Você compra já um projeto de vida ali para você vir com a sua roupa. 95% das casas que a gente vende, né, principalmente na orla, são imóveis já prontos para morar. Que já tem tudo, porque justamente o que eu falei, as pessoas compram um tempo também. Imagine ela pegar uma casa sem nada, ela vai precisar. Tudo bem, tem pessoas que querem mobiliar do seu jeito. Teve cliente recentemente que ela é arquiteta, ela queria uma casa sem os móveis, sem nada, para poder ela decorar do jeito dela, com a personificação dela. Mas a maioria busca isso aqui. Um imóvel que vai estar pronto para a pessoa morar. É só trazer as malas e já começar a utilizar para isso. A gente tem um salão de beleza com spa de massagem. Então, enquanto tá a esposa aqui, por exemplo, se arrumando e tal, o marido pode estar aqui, o filho aqui tomando uma massagem, né, para relaxar após uma semana corrida, com muito estresse, com muita correria. Então, esses elementos... Bira ia gostar dessa marca aí, que o Bira gosta. Bira, né? Ele adora massagem, ele gosta. Pois é. Então, esses elementos que fazem alguns clientes, né, como o Bira, falar, pô, essa casa eu compraria, porque tem coisas que eu gosto e para o meu dia a dia eu me encantaria. Então, eu acho que esses elementos são muito importantes. Suite Master, isso é muito requisitado, que a Suite Master seja bem ampla, que tenha um bom closet, que tenha um bom banheiro. Então, as pessoas querem chegar na Suite Master, o casal, e ter, de fato, ali todo o conforto que ela precisa ter. Área externa aí, né? Aí, na verdade, a piscina estava enchendo ainda, mas porque a gente sempre tenta gravar o conteúdo o quanto antes. Mas hoje, por exemplo, obviamente, a piscina vai estar totalmente cheia. A gente tem uma hidro, né? Para a pessoa estar ali relaxando, conversando com a família. Cuidado aí. Não, aí não cai, não. Observe também área de lazer coberta. Né? A gente tem uma área gourmet ali coberta, tem uma área externa também, né? Um deck bem amplo. Então, eu acho que é isso. As pessoas hoje buscam essa comodidade. Essa é uma casa de 19 milhões. A casa de 19 milhões. Óbvio que eu já sou proprietário, que a gente consegue aí conversar, né? Você que está assistindo, que quer comprar uma casa pé na areia, no Alphaville Guarajuba. Essa é Alphaville Guarajuba. Alphaville Guarajuba. E eu criei um bordão que muita gente já utiliza, mas fui eu que trouxe desde o primeiro lançamento que a gente teve no Alphaville Guarajuba em 2019, que eu chamo Alphaville Guarajuba, o Alphaville mais exclusivo do Brasil. Porque, para mim, é o que você acabou de ver ali que passou. As piscinas naturais, a Praia do Caribinho, né? É lindíssima. A gente tem um Caribe, o Caribe na frente do Alphaville Guarajuba. Qual Alphaville Guarajuba
né? Mandar um abraço para o meu amigo Lucas Felt. Meu amigo, você tem casa de 110 milhões aí, mas, pô, não tem uma praia aqui na frente, né? Deixa eu provocar meu amigo. Mas são casas maravilhosas lá em São Paulo, em Tamboré, Jundiaí, naquela região ali do Barueri. Mas, meu amigo, para você ter qualidade de vida, inclusive eu tenho muitos clientes vindo de Brasília, Minas Gerais, Goiás e São Paulo que estão vindo para cá. Teve um cliente paulista, inclusive, que ele não comprou a casa, mas comprou o lote, já está com o projeto pronto e já vai começar a construir. Sabe o que ele falou? Ele tem acho que 62 anos. Ele falou, não, aqui é onde eu vou embora. Eu vou ficar aqui até morrer, porque é onde eu quero todo dia pegar minha esposa e caminhar na praia. Receber os netos. Exato, receber a família, mas viver exatamente. Só que, obviamente, ele falou, eu preciso de um condomínio seguro. Eu preciso de um condomínio pé na areia. Ele foi falando as características e aí a gente falou, pô, o Faville Guarajuba reúne tudo isso que ele pediu. E aí ele foi, comprou e agora já vai começar a construção dele exatamente agora em novembro. Então a gente fica muito feliz de participar desses momentos e com certeza a gente está tendo aí o closet, né? Bem... Rouparia de cama, né? Ali é... O roupeiro de cama. Roupeiro, desculpa. Agora que a gente vai para Suite Master, né? Deixa eu olhar. Hoje, Jorge, o que tá mais em alta hoje? É a tecnologia, é o design da casa, é a arquitetura, é a localização, a exclusividade, alguma coisa que só aquela casa tem? O que tá mais em alta? Ou é o conjunto disso tudo? Eu acredito que é o conjunto, né? O conjunto é porque às vezes a pessoa já traz pra gente a necessidade, como eu falei, eu quero uma casa próxima do mar, eu quero uma casa num condomínio assim, seguro, eu quero uma casa que eu tenha pelo menos 5 suítes para caber toda a minha família, eu preciso que tenha uma área de lazer ampla para que a gente possa descansar, que a gente possa, né, aproveitar os nossos finais de semana, principalmente. Então, são características, por exemplo, teve gente que procurou a gente e falou, eu preciso que o condomínio tenha L ponto. Então, por exemplo, o Iberestá, a gente tem uma casa lá, que era 19 milhões, inclusive está por 14.990, não vou perder a chance de vender a oportunidade. Investidor, divulguei também no canal do YouTube, 14.990 e tem L ponto. Então, para você que pensa, né, que tem helicóptero ou utiliza esse meio de transporte e precisa ter o L ponto próximo da casa, a gente tem opções, né? Essa é uma das opções que a gente tem. Outra coisa, eu, inclusive vendo a casa aqui agora há pouco, eu estava falando de tecnologia, né, que atrai, por exemplo, já tem um carregador para carro elétrico que está em alta, né? A questão da casa inteligente também, né? O pessoal, a casa automatizada também. A maior parte dessas casas de luxo são casas que prioritariamente são casas inteligentes, são casas que você vai ter algum sistema, uma própria Alexa, né, e outros que a gente o sistema Savan e outros que existem no mercado, onde a pessoa consegue, da palma da mão ali no celular, consegue desligar todas as luzes, consegue ligar o som, a parte da sonorização da casa, consegue mexer em várias coisas do ambiente através... Liga o ar-condicionado, liga o ar-condicionado, tudo. Né? A geladeira, já coloca, muda a temperatura. Chegou lá, Alexa, por favor, ligar todas as luzes, ela vai ligar, seja falando, ou seja pelo celular. As casas, a maioria, tem sistemas de automatização em várias questões. Principalmente, a gente fala em iluminação, sonorização e outros atributos. E você, Jorge, como é que você vê agora? A gente está caminhando aí para... casa, rapidinho, essa casa é que estava 19, corretor está não por perde a oportunidade de vender 14.990, o produto dele ali. Próximo do L ponto, casa pé na areia, no Iberestá, você que está assistindo a gente, agora, né? Com desconto, você vai poder usufruir. Obviamente, tem um desconto, né, lá dentro do Iberestá, então você vai utilizar o complexo de resorts com um grande desconto. E fora que a própria segurança do Ibero, tem barraca de praia que você vai poder utilizar e muitas outras coisas. A Vitalmed, que está lá para emergências, questão de saúde. A pessoa, pô, e aí? Pô, só tem, um exemplo, só tem hospital em Lauro de Freitas, mas tem a UTI móvel que vai dar o atendimento. E Deus livre e guarde, porque não vai precisar, mas se em caso de necessidade, sim, claro, existe ali a assistência. Está preparado para as emergências, né? Eu estava falando, com o advento das novas tecnologias, né? A gente tem a IA hoje trabalhando, sim, temos as redes sociais, e isso muda o tempo todo, está todo o tempo mudando. Como é que você vê o futuro da profissão de corretor, a questão da imobiliária? Como é que você vê esse avanço da tecnologia se encaixando numa profissão que é tão antiga, né, de vendedor? Como é que você vê a utilização dessas novas tecnologias?
Como é que você vê daqui a 10 anos, como é que vai estar o mercado do corretor de imóveis? Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. Com o avanço digital, você está vendo menos golpe ou mais golpes no mercado digital, mercado como um todo? Tem mais golpes. Mais golpes, né? Observe, as transações cada vez mais estão mais digitais, mas nós, corretores, é que vamos, principalmente nós como imobiliária, como pessoa jurídica, como uma estrutura física que somos, né, que a gente se torna responsável ali pelas negociações, a gente passa a dar segurança para os clientes que principalmente estão preocupados. Em Prado Forte já teve casos recentes de golpe. Obviamente, o que foi que aconteceu? A pessoa, primeiro, fingiu que era comprador. Até um alerta para todos terem muito cuidado com isso. Fingiu ser comprador, pediu toda a documentação do imóvel, ok. E aí, na hora de gerar o contrato e assinar, a pessoa sumiu. Daqui a pouco, essa mesma pessoa começou a anunciar. Na verdade, era um golpista, né? Anunciar aquele imóvel à venda. E aí, na hora, eles sempre colocam um valor menor para chamar logo, para ser uma isca, chamar atenção para alguém comprar. Aí inventa uma desculpa porque está vendendo mais barato. E aí, no final das contas, alguém morde a isca. E aí, qual é o problema? A pessoa vai ali, ele tem toda a documentação, então tem a certidão de ônus, tem todas as certidões. Ele finge ser o proprietário, porque ele pega a foto do proprietário, pega um WhatsApp fake, ele cria todo o cenário. Os golpistas são profissionais, né? Só que a gente também é profissional, então eu já tive casos na imobiliária que a gente freou na hora, falei, não, isso é golpe. Já acende alguns alertas, né? Eu vou dar um exemplo aqui para que todas as pessoas que estão assistindo, seja corretores, imobiliários ou clientes mesmo que podem estar assistindo o stand imobiliário. Sendo contactado. O que acontece? Nesse caso, a pessoa gera o contrato, né? O golpista está ali vendendo com preço de oportunidade. Ele vai colocar os dados bancários dele, mas como favorecido, ele vai colocar o nome do proprietário. O que é que acontece? A pessoa vai fazer o Pix, vai fazer a transferência. Se ela estiver na correria, o que vai acontecer? Ela não vai conferir que o nome do favorecido não é o proprietário de fato que consta na certidão de ônus. Vai ser o nome do golpista. E aí já teve gente que caiu 150 mil, teve 150 mil de perda nesse golpe. Imediatamente a gente olha tudo isso, né? Tipo assim, peraí. Tem vários alertas que a gente pode perceber, né, pela experiência. Mas na hora da conta, a gente vai lá, a gente mesmo bota, peraí, tem alguma suspeita. Vamos colocar aqui o CPF, vamos ver se o Pix é realmente do dono. Né? E quando a gente olha que o nome está trocado, é o nome de outra pessoa, pronto, é golpe. Então, óbvio que antes disso a gente já detecta, em alguns casos a gente já finaliza ali o processo no início, já vê que é golpe. Mas em casos assim, as pessoas têm que ter muito cuidado na hora de fazer a transferência e olhar se o Pix realmente está no nome daquela pessoa que está na certidão de ônus. Agora a gente vai encaminhando aqui já para a parte final do nosso podcast. E eu queria que você, utilizando a sua experiência, tudo que você já acumulou de bagagem, né, nesses anos aí como corretor, qual erro que o corretor que está começando agora, que está assistindo esse nosso podcast, que admira você, que você tem dezenas de milhares de seguidores, qual o erro que ele não pode cometer ali no começo, que ele tem que prestar atenção para não atrapalhar a jornada dele? Júnior, assim, ó, a gente sabe que isso aí tem gente que até fala que é bom para a pessoa aprender, mas eu costumo dizer que quando a pessoa quer trabalhar tudo, ela não consegue trabalhar nada, né? E eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito focada desde o início. Você vê que pela história a gente ficou trabalhando no Alphaville apenas 2 anos e foi o nosso início. E a gente teve muito sucesso, graças a Deus. Tivemos momentos ruins como 2016, 17, 18, que foi a crise, mas a gente se reinventou, a gente se reergueu e, graças a Deus, hoje a gente está bem. Mas uma coisa é isso, eu acho que quando a pessoa quer trabalhar todos os produtos, às vezes a pessoa quer trabalhar o econômico, o médio, o alto, o luxo, em todo e aí lugar da cidade. atira para várias cidades. Tem gente que eu vi trabalhando em 3 cidades ao mesmo tempo, todos os bairros. Então, assim, é difícil, né? Você trabalhar tudo ao mesmo tempo, você não consegue dar conta. Humanamente, você não consegue. Você pode até ficar correndo para um lado e para o outro, mas no final das contas, eu acho que isso... Quando você coloca foco, coloca objetivo, define um nicho de mercado, você tende a ter mais assertividade.
Também para quem está começando, para você deixando o seu legado aí para os próximos que estão chegando no mercado. O que um corretor ele precisa ter, o que ele precisa aprender, na verdade, para conquistar o cliente? Qual é a habilidade principal que ele precisa ter ou desenvolver para conquistar o cliente? Eu acho que empatia, paciência, né, tranquilidade, foco. Porque assim, e paixão, né? Você tem que amar o que faz. Quando você tem todos esses atributos, você passa pacientemente a entender o que o cliente quer, você passa a ter a empatia, você se conecta com o cliente. Não? Então, são todos atributos que vai fazer com que você gere mais conexão com o cliente e passa a ter mais resultado, porque você consegue ajudar no que ele precisa, não vender o que você quer. Muitos erros ocorrem quando o corretor, por exemplo, eu já vi gente falar, não, aquele produto está pagando mais, eu vou focar só naquele, só por conta da comissão. E aí tenta empurrar para o cliente um produto que não faz sentido para ele. Não atende a necessidade. Mas a pessoa tenta empurrar a todo momento. Então, quando você entende o que o cliente quer, independente se a comissão é menor, isso, se é em parceria, se não é dentro da imobiliária, mas é em parceria, não importa. O importante é você entender realmente o cliente quer e poder ajudá-lo nessa missão. Porque, com certeza, essa pessoa vai ficar feliz, ela vai se sentir muito feliz. Eu não sei se as pessoas já acompanham eu até uso um bordão ali como as entregas mais emocionantes do Brasil, eu coloco no meu Instagram, porque a gente faz aquela entrega, sendo que a grande maioria das entregas a gente não publica, a gente não faz o marketing, porque, obviamente, tem muitas pessoas que buscam a descrição e a gente entende perfeitamente. Mas aquelas entregas das casas que a gente faz com verdade, a gente faz com amor, a gente faz... E eu costumo dizer que quase toda entrega ou eu me emociono ou eu me arrepio. Dos dois, um. E eu sou uma pessoa que todo mundo me fala, né? Dá um beijo pra mozão. Eu sou uma pessoa muito romântica, né? Sou, Júnior. E assim, eu busco não romantizar a entrega, mas eu busco ir pro detalhe, né? Eu acho que quando você se preocupa realmente com o cliente, você vai fazer uma entrega de chave e você busca o detalhe. E a gente vai cuidando dos detalhes para que cada entrega tenha um simbolismo importante na vida daquela pessoa. Porque mais importante não é se o cliente vai autorizar a gente publicar o vídeo. Mais importante é que a pessoa lembre que aquele momento foi um momento feliz e de comemoração, de celebração de uma grande conquista em família. Também, para quem está começando, para quem está chegando agora no mercado como corretor, é importante investir em si, né? Na aparência, naquela roupa mais... Porque muita gente até brinca, né, no mercado off, né? Não, o corretor tem que estar aquela calça mais puxada aqui, tem que estar um palmo do sapato, a calça tem que ser mais apertadinha, o carro tem que ser de luxo, o carro tem que ser, né, um carro mais potente, mais bonito, de luxo, mais vistoso. O terno, a roupa tem que estar arrumadinha. Faz sentido para quem está começando agora ter que começar a pensar nisso, investir na aparência, né, em como ele se apresenta para o cliente? Júnior, tá até passando aqui as entregas que a gente faz. Tem outro bordão que eu utilizo. Deixa eu olhar a calça ali, se faz sentido ou não. Se tem, não se a maioria não. Vamos olhar ali, se faz sentido ou não, a calça tem que estar curta. Cadê? Ali. Deixa eu ver. Aí a emoção vai aparecer. Aí a emoção do... Vou aproveitar o gancho, né, e um dos bordões que a gente utiliza se tem laço vermelho, tem entrega da Pinheiro. Esse bordão a gente criou e foi do nada que eu soltei esse bordão quando eu vi o laço, né? Então, você vê, não estava muito curto não, você viu, tá, né? Não, tá até de meio, inclusive. Pois é. Então, o que acontece? Essas entregas é isso, os clientes ficam felizes, né? Eu acho que o objetivo final é a felicidade, a lembrança positiva, né? E você me perguntou... Mas volte aí para falar se comprar um carro caro, se tem que comprar um terno. Vou voltar. A gente fala que posicionamento ele é muito importante para qualquer profissão, né? Quando você encontra um médico, por exemplo, ou um dentista, um advogado, um engenheiro, uma construtora. Alguém bem sucedido, né? Você vai olhar os perfis, né? A rede social, você vai olhar as fotos da empresa, você vai olhar os resultados daquela empresa ou daquele profissional. Então, posicionamento é aquilo que você comunica para as pessoas. Se você tem uma boa comunicação, se você se posiciona bem, você vai ter mais resultado, isso é óbvio. Então, quando você me pergunta se o carro faz sentido, isso vai depender do momento que o corretor esteja. Às vezes tem gente também que bota a carroça na frente do boi, daqui a pouco está todo endividado, não consegue pagar nada.
entendeu? Aí financia o carro em 500 mil vezes. Então, às vezes eu acho que a pessoa não pode querer fazer isso, porque eu já vi muita gente criar um problemaço, porque também um corretor, quando ele tem um problema financeiro muito grande, ele não trabalha em paz. E aí ele trabalha pela comissão, entende? Então, eu acho que quando você vai tendo resultado, e aquele resultado você vai se permitindo a fazer novos investimentos, faz muito sentido. Claro que quando a gente vai para um alto padrão, um luxo, tudo vai fazer sentido. Se você pegar um terno qualquer, de poliéster, de poliviscosa, ou você pegar um terno de lã fria, óbvio que faz diferença. Faz diferença no vestimento, no caimento, né? No impacto visual da qualidade do tecido. Se é um carro, óbvio, teve uma corretora até conhecidíssima, uma pessoa maravilhosa, que citou sobre um corretor que foi vender uma casa de milhões e foi de Uno. É um problema? Não é que seja um problema, mas a pergunta é adequado? Eu acho que, por exemplo, se a pessoa chegar em uma Louis Vuitton, Hermès, em alguma loja de luxo e estiver extremamente mal vestida e suja, a pessoa pode até testar, que existe isso, né? Muita gente tem muito dinheiro e testa. Mas, no final das contas, essas lojas, sim, analisam a aparência e vai, sim, às vezes, te tratar de uma forma diferente, porque, às vezes, ela está achando que você não tem capacidade financeira de compra. Então, quando você se posiciona, você investe em você investe na sua aparência visual, investe em questões também que você possa vir a investir em materiais, seja carro ou a própria moradia, né? Porque as pessoas falam, pô, mas você está falando aí de vender imóveis assim, mas você mora lá no fundo da onde, não sei, enfim, em algum bairro específico. Claro que isso não é um problema. Eu vim de baixo, né? Na minha história, meu pai teve depressão, eu tinha 15 anos, eu passei a sustentar a minha família e eu vim de muito baixo, né? Passei dificuldade, passei aperto para comer e depois eu trabalhei com meu primo, com meus primos, 7 anos e ali, com 22 anos, eu decidi empreender, né? Pedi a saída, ingressei rapidamente na política, mas não me adaptei. E depois eu fui empreender no mercado imobiliário. Eu tinha 23 anos, né? Agora eu estou com 36, então realmente já estamos completando aí os 13 anos de mercado imobiliário. E eu me sinto muito feliz, né? E cada passo que a gente foi dando, a gente foi incrementando novas aquisições, novos posicionamentos. Então, tudo que eu faço colocando o pé no chão, pedindo a Deus, né? A gente brinca e fala, não, você coloca o pé, Deus coloca o chão, mas óbvio que você também não pode fazer uma irresponsabilidade, né? Você tem que ir dando os passos que você pode. Então, porque eu vejo muita gente fazendo isso. Sobre a calça curta, que o pessoal virou uma zoação, né? Tem vários perfis na internet que falam assim, já sei quando é corretor. Olho para a calça apertadinha, que a gente chama de calça coronha, de pescador. Mas eu não utilizo muito, não. Eu acho que cada um se veste de uma forma. Óbvio, eu tenho calças que até o alfaiate... Não, vamos colocar um pouquinho mais para cima. Um corte mais justo. Existe, né? Mas, de fato, eu fui até num evento recentemente da Alphaville. Eu fui o penúltimo a chegar e o pessoal, com certeza, vamos analisar agora a calça... Minha calça, né? Que se era a calça de pescador, que é essa resenha aí do mercado. Aí quando olharam, não, minha calça estava até o sapato. Não, obviamente, mais porque você acaba ficando... Então tem que entender de moda também um pouquinho, né? Um pouquinho também, né? É importante, né? Eu pesquiso um pouco sobre isso, eu tento me vestir adequado. Óbvio que, por exemplo... eu sempre queria estar vestido de terno, né? De colocar um blazer, um terno. Porém, na praia já fica um pouco mais complicado. Como você vai estar de praia dessa forma, né? Então, eu vou me adequando também ao ambiente. O meu atendimento é onde? É na praia. Eu vou colocar uma roupa bacana, né? Elegante, mais para praia. Não fique incômodo, né? Para ir. Eu vou fazer um atendimento num empreendimento de alto padrão que não é na praia. Eu posso ir assim, né? Mas quanto melhor você ficar vestido, né, e cuidar de você, eu acho que se cuidar, esse autocuidado hoje também é uma pauta muito forte que a gente vê nas redes sociais. E não é só por falar autocuidado, não, você tem que cuidar do seu emocional, você tem que cuidar da sua saúde física, você tem que cuidar da sua saúde financeira, profissional. A gente fala as saúdes que a pessoa pode ter, né? O lazer, né? Inclusive, recentemente eu casei, quer dizer, a gente já tem um tempo junto, mas a gente celebrou essa união agora
recentemente, fomos para a lua de mel e a gente precisa disso. Você comprou a casa, Jorge? Já. Você teve corretor ou você mesmo? Não, o corretor fui eu mesmo. Ah, tá. Na verdade, a história dessa casa, inclusive, é bem engraçada, porque no final das contas foi um cliente que comprou lote comigo. Tá, mandar um abraço para Vitor. Ele comprou o lote comigo, depois ele começou a fazer o processo de construção e no final ele mudou de cidade. E ele falou que ia anunciar a casa para venda. E eu estava em uma locação onde a pessoa solicitou a casa antes do final do contrato e eu fui, de certa forma, entre aspas, obrigado a adquirir minha casa antes do tempo. A gente comprou um lote lá no Alphaville, a gente ia construir, o projeto da casa estava pronto, só que a gente falou, bem, a gente vai ter que ir para outra locação. Enfim, só que a gente decidiu, falou, não, vamos comprar logo a nossa casa, depois a gente constrói a outra. E aí Deus abençoou, a gente pôde comprar a nossa casa e eu fui, junto com o Maiane, fomos os corretores da própria negociação. Mas claro que se fosse com outro corretor, a gente seria feliz do mesmo jeito, porque a gente valoriza a profissão. Nós também vamos ter aqui também no stand imobiliário um momento aqui que em algum momento vai ser bem leve, outro momento pode trazer alguma polêmica, que são os nossos tijolinhos. Você pode ter prestado atenção desde o começo do programa que a gente tem aqui uns tijolinhos aqui em cima do nosso cenário. Você está vendo aí os tijolinhos. E aqui, Jorge, você lembra daquele quadro do Tirar o Chapéu do Raul Gil? Sim. E a gente vai viver um pouquinho disso também aqui no stand imobiliário. Esse tijolinho aqui, a gente vai perguntar para você uma coisa positiva do mercado imobiliário, da sua carreira, uma coisa positiva na qual você constrói, né? Você põe um tijolinho nessa conquista, nesse momento, nessa pessoa, da sua vontade, e depois a gente vai tirar um tijolinho. O que do mercado imobiliário você está descontente, poderia melhorar, não faz sentido para você. Então, tá aqui o tijolinho. Para quem você põe o tijolo, Jorge? Ô, Júnior, eu poderia colocar para várias pessoas, para várias personalidades e players do mercado imobiliário, só que hoje eu vou fazer diferente. Eu participei de alguns quadros que não são parecidos, mas são de outras formas, onde eu tinha que indicar, só que hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou indicar nenhuma personalidade, nenhum player, que inclusive alguns são amigos. Hoje eu vou colocar esse tijolinho pela equipe Pinheiro, por um motivo. Eu vou colocar porque... Coloca lá na construção. Aqui na construção, isso, pronto. Isso, vou botar agora tá no murinho aqui, aí. porque é uma equipe diferente, assim, óbvio que todo mundo tem as suas qualidades no mercado imobiliário, mas eu costumo dizer que é uma equipe muito leve, muito unida, né? Óbvio que sempre pode haver em algum momento de reajuste, de novo alinhamento, mas nessa história que a gente vai fazer de 13 anos, a maior parte dos corretores que estão com a gente tem mais de 7 ou 8 anos com a gente, né? São pessoas que estão há muito tempo e a gente já passou muita coisa junto. Então, assim, teve um momento da pandemia. No momento da pandemia na época, inclusive, minha mãe teve câncer, depois faleceu. E antes disso ou depois disso, a galera chegou junto da gente, né? Obviamente, eu também quero mandar um beijo para a Maiane e para a Musão, porque ela também segurou a onda com o pessoal, né? Porque eu precisava sempre estar em hospitais, emergência, né? Cuidando, químio, rádio, transfusão de sangue. Então, eu costumo reconhecer as coisas, né? Então, tanto Maiane, que ficou ali junto com o pessoal à frente, e toda a equipe, né, se dedicou muito. E eu estava trabalhando, mas eu trabalhava só online, porque, de certa forma, eu não poderia estar presente por conta da pandemia, eu não poderia pegar o Covid e passar para minha mãe morreria. Ela, né, imunidade mais baixa. Já estava debilitada. Exatamente. Né? Então, as pessoas entenderam, né? A gente conseguiu fazer muito negócio. A gente fez recorde de vendas na pandemia com a Pinheiro, sendo que eu atribuo isso a essa união, esse companheirismo, né? Claro que eu fico o tempo todo tentando, de certa forma, retribuir a cada pessoa, e cada vez mais agora eu vou buscar retribuir, porque eu acho que a reciprocidade também é muito importante em qualquer relação. E agora, o outro momento, que é para quem você tira um tijolinho desse nosso muro, porque a vida não é só feita de flores, né? Também, provavelmente, tem situações que não são fáceis. Tira um tijolinho. Rapaz, aí, para quem você tira o tijolo? Eu ia tirar... Tem tira várias de baixo aqui, que é para cair mesmo. Várias coisas que eu poderia tirar,
né? O tijolo. No mercado imobiliário, a gente sabe que é um mercado maravilhoso, mas tem também suas mazelas, existem desafios, e como qualquer mercado, né? Tem os profissionais bons e também tem os profissionais que não agem da forma correta. Então, o tijolinho que eu vou tirar e vai desabar tudo aqui agora é para aqueles profissionais que não pensam no outro, ou vou falar até o ser humano em si, não vou falar nem só de profissional, porque às vezes tem cliente que faz isso também, que gosta da trapaça, entendeu? Eu acho que recentemente até um famoso, eu não tenho certeza o que foi que aconteceu, mas pelo que saiu nas redes sociais, em alguns meios de comunicação, em alguns jornais, esse famoso, ele visitou o imóvel, né? Simplesmente falou que ia comprar e tal, depois deu uma esfriada, pouco tempo depois ele foi lá e comprou direto com o proprietário. Ou seja, ele utilizou do trabalho... Má fé, né? De certa forma é uma má fé, porque assim, ele não ganha dinheiro, é a mesma coisa que falar assim, pô, qual a atividade dele? Falou, vamos tirar aqui de ele ganhar o dinheiro dele, porque o que ele está ganhando, porque eu não vou falar para evitar dizer quem é a pessoa, mas não, a atividade principal dele é aquela. Então vamos dar um jeito de tirar, né? Para eu ganhar mais e ele ganhar menos. Então quando é a relação perde-perde, né? Não é a relação ganha-ganha. Porque a pessoa que é de verdade, a pessoa de coração bom, que eu costumo dizer que hoje é bem difícil ter pessoas com coração bom, honestas, né? Você vê que a pessoa tem um outro motivo. A pessoa é milionária, bilionária, quase bilionária essa pessoa. Para quê, rapaz? Ela vai querer tirar os 5% do corretor? Né? O que é que vai mudar na vida dela? Nada. Não muda nada na vida dessa pessoa, porque essa pessoa tem muita condição. Então, para quê? O corretor teve o trabalho de divulgar, teve ali um momento de conexão, apresentou o imóvel, foi lá, ia dar mais segurança, ia negociar de uma forma melhor. Eu já vi que às vezes tem proprietário que às vezes com o corretor não vai sangrar, mas vai conseguir chegar numa melhor condição para o cliente que está comprando. Mas não, essa pessoa decidiu burlar, né? Querer sempre a esperteza de passar por cima e direto no proprietário. Falou, gente, cada um tem uma profissão aqui no Brasil, né? Eu acho que não só no Brasil, no mundo, né? A gente dá certo em mundo porque cada um tem uma profissão, né? E todas as profissões precisam ser valorizadas. A pessoa que está ali catando lixo, imagine se não tivesse ela, né? O mundo estaria completamente sujo. Então, todas as profissões são extremamente importantes. Você, como comunicador, como jornalista, imagine se não houvesse, a gente não ia ficar sabendo de nada do que acontece no mundo. Então, nós corretores somos instrumentos de intermediação entre proprietários e pessoas que querem comprar. A gente vai agilizar o processo, a gente vai resolver a documentação, a gente vai olhar se não tem um problema, que tem tanto imóvel com pepino que as pessoas nem imaginam e depois caem numa cilada. Problemas judiciais, problemas, às vezes não puxa a certidão do vendedor que está lá em execução fiscal e outros problemas que podem acontecer com o imóvel. Então, existem corretores que gostam de trapacear o tempo todo e existem corretores que têm virtudes e que querem trabalhar pelo certo. Então, acho que quem trabalha certo, Deus ajuda, não importa o tempo, é tudo questão de tempo. Vai chegar o tempo de todo mundo, né? Eu não tenho dúvidas que a pessoa, o corretor que trabalha certo, com o tempo, se ela for uma pessoa boa e trabalhar, né, sempre estar ali estudando, colocando em prática, não tem como dar errado. A pessoa vai dar certo. Em algum momento da vida, ela vai acertar. Então, é isso. Então tá aí, gente. O nosso primeiro episódio do nosso podcast Stand Imobiliário, hoje recebendo o corretor de alto padrão, Jorge Pinheiro, com a gente. Obrigado, Jorge, pela vinda, né, disponibilizar o seu tempo, falar da sua experiência, dar conselho também para os mais jovens, né, para quem está começando, não só de idade, mas mais jovem na profissão, né, compartilhando um pouco dessa sua experiência nesse primeiro episódio aqui do Stand Imobiliário. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a você, Júnior, e toda a equipe do Stand Imobiliário. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando de alguma forma o que eu aprendi, o que eu vivo, né? E eu me sinto muito feliz no mercado imobiliário e eu espero que todos tenham sucesso, que Deus abençoe a todos e meus parabéns. Muito obrigado. Obrigado, Jorge Pinheiro, nosso primeiro convidado aqui do Stand Imobiliário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal,
Deixe também o seu like, que isso ajuda a divulgar ainda mais, né, a nossa página, e nos acompanhe também no Instagram. E muito em breve o nosso site standimobiliario.com.br. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio.